Nunca case sem saber quem realmente é seu sogro, porque eu casei pensando que estava começando minha vida. Mas, na verdade, eu estava selando um acordo de sangue que já existia há 20 anos. Meu nome é Helena. Tenho 26 anos. E durante toda a minha vida, eu acreditei que meu pai era um empresário honesto. Um homem trabalhador. Alguém que construiu tudo do zero. Meu marido, Rafael, parecia o homem perfeito. Gentil, atencioso, com uma família respeitada na cidade. A gente se conheceu, se apaixonou, e depois de 2 anos, decidimos nos casar. Era tudo o que eu sempre quis. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Até a noite do meu casamento, quando tudo desmoronou. A cerimônia foi linda. Tudo perfeito. Flores brancas por todo lado, música ao vivo, convidados elegantes. Meu vestido era um sonho. Rafael estava lindo de smoking. Meus pais choraram. Os pais dele também. Aquele tipo de casamento que você vê em filmes. Aquele tipo de momento que você espera a vida inteira. Depois da festa, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, eu estava cansada. Meus pés doíam por causa do salto alto. Rafael tinha saído para se despedir de alguns tios que estavam indo embora. Eu fui até o escritório da casa de festas para pegar minha bolsa que eu tinha deixado lá mais cedo. A porta estava entreaberta. E foi quando eu ouvi a voz do meu pai e a voz do meu sogro, Paulo. Eles estavam conversando em voz baixa, mas não era uma conversa casual. Era algo sério, algo pesado. Eu parei na porta. Meu coração acelerou. Não sei por quê. Talvez seja aquele instinto que a gente tem quando sente que algo está errado. E então, eu ouvi meu pai dizer algo que me gelou completamente. Agora que eles estão casados, ninguém vai mexer com a gente. O acordo está selado. 20 anos de silêncio valeram a pena. Meu sogro respondeu, com uma voz cansada. Eu nunca pensei que chegaríamos até aqui, Roberto. Mas você tinha razão. Casar os dois era a única forma de garantir que ninguém falaria. Agora somos família, e família protege família. Eu senti minhas pernas tremerem. Acordo? Silêncio? Proteger? Do que eles estavam falando? Eu empurrei a porta devagar. Os dois estavam de costas para mim. Meu pai segurava um copo de uísque. Meu sogro estava com os braços cruzados, olhando pela janela. Eu não consegui me segurar. Que acordo é esse? Os dois viraram ao mesmo tempo, e a expressão nos rostos deles foi de puro pânico, como se tivessem visto um fantasma. Meu pai deixou o copo cair. O vidro se estilhaçou no chão. Helena, o que você está fazendo aqui? Eu ouvi tudo. Que acordo? Do que vocês estão falando? Meu sogro deu um passo à frente. Ele tentou sorrir, mas era um sorriso falso, forçado. Filha, não é nada demais. Só negócios antigos, coisas chatas de adulto. Não minta para mim. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Meu pai se aproximou. Ele parecia desesperado. Helena, por favor, não estraga essa noite. Você acabou de se casar. Isso não é importante agora. Não é importante? Vocês estavam falando sobre mim e Rafael, sobre o casamento, sobre algum tipo de acordo. Eu tenho o direito de saber. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Foi meu sogro quem falou primeiro. Está bem, ela merece saber. Meu pai olhou para ele com raiva. Paulo, não. Roberto, ela ouviu. Não adianta mais esconder. Meu sogro suspirou fundo, e então ele me olhou nos olhos. Helena, seu pai e eu, a gente fez coisas no passado, coisas que não eram exatamente legais. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? A gente trabalhava para algumas pessoas, pessoas poderosas, pessoas que controlavam negócios na cidade, drogas, armas, lavagem de dinheiro. A gente era responsável por transportar mercadorias, por manter registros, por garantir que tudo funcionasse sem problemas. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Vocês
Vocês trabalhavam para a máfia? Meu pai fechou os olhos. A gente não tinha escolha, Helena. Era isso ou morrer. A gente era jovem. Precisava de dinheiro. E uma vez que você entra, não consegue sair. Mas vocês saíram. Sim, há 20 anos. A gente fez um acordo. A gente parou de trabalhar para eles. Mas em troca, a gente jurou nunca falar sobre o que viu. Nunca entregar ninguém. Nunca testemunhar. E o que isso tem a ver com o meu casamento? Foi meu pai quem respondeu dessa vez. Porque alguns dos nossos antigos chefes ainda estão vivos. E eles sabem que eu e Paulo sabemos demais. Eles nunca confiaram totalmente na gente. Sempre houve uma tensão. Um medo de que um dia a gente pudesse falar. Pudesse entregar todo mundo. E então a gente precisava de uma garantia. De algo que mostrasse que a gente nunca trairia. Que a gente nunca falaria. Eu comecei a entender. E foi horrível. Vocês usaram o meu casamento como garantia? Meu sogro assentiu devagar. Se nossos filhos se casassem, nossas famílias estariam unidas. E famílias unidas não se traem. Pelo menos não aos olhos deles. Era a única forma de garantir que a gente ficasse vivo. E que nossos filhos também ficassem seguros. Eu não consegui respirar. Vocês planejaram isso? Vocês planejaram que eu e Rafael nos casássemos? Não foi assim, Helena. Vocês se conheceram naturalmente. Vocês se apaixonaram. A gente só ajudou um pouco. Incentivou. Facilitou as coisas. Não, facilitou? Vocês manipularam tudo. Vocês usaram a gente como peças de um jogo sujo. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Rafael sabe disso? Silêncio. Rafael sabe. Meu sogro baixou a cabeça. Ele sabe. Meu mundo desabou. Desde quando? Desde sempre. Eu contei pra ele quando ele tinha 18 anos. Eu precisava que ele soubesse. Precisava que ele entendesse a importância de se casar com você. Eu senti náusea. Então ele nunca me amou de verdade. Ele só estava cumprindo ordens. Não, Helena. Ele realmente se apaixonou por você. Eu juro. Ele me disse isso 1000 vezes. Ele lutou contra isso no começo. Ele não queria aceitar. Mas quando vocês começaram a namorar, ele percebeu que você era especial. Que era real. Mas ele mentiu pra mim. Todos vocês mentiram. Meu pai tentou me segurar, mas eu me afastei. Não toque em mim. Helena, por favor. A gente fez isso para te proteger. Se a gente não tivesse feito esse acordo, a gente estaria morto agora. Você estaria em perigo. Então vocês me colocaram em perigo de outra forma. Vocês me casaram com alguém que estava fingindo, que estava me usando. Ele não estava te usando. Ele te ama. Como eu posso acreditar nisso agora? Eu saí correndo daquela sala. Minhas mãos tremiam. Minha cabeça girava. Eu precisava de ar. Precisava sair dali. Mas quando eu abri a porta do salão, Rafael estava parado ali, esperando. Ele me olhou, e nos olhos dele eu vi tudo. Culpa, medo, tristeza. Você sabia? Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Ele assentiu devagar. Eu sabia. Eu senti um nó na garganta. Desde quando? Desde que meu pai me contou. Há 8 anos. E você aceitou isso? Você aceitou que nosso relacionamento era uma mentira? No começo, sim. Eu pensei que seria só mais uma tarefa. Mais uma coisa que eu tinha que fazer para proteger minha família. Mas, Helena, quando eu te conheci, tudo mudou. Não minta pra mim agora. Eu não estou mentindo. Eu realmente me apaixonei por você. Sim, meu pai me apresentou você de propósito. Sim, eu sabia o motivo. Mas tudo o que aconteceu depois foi real. Cada momento, cada conversa, cada beijo. Foi tudo real para mim. Eu balancei a cabeça. Como eu posso confiar em você? Como eu posso acreditar em uma palavra do que você diz? Porque eu estou aqui. Porque eu poderia ter ido embora. Poderia ter fugido. Mas eu não fiz isso. Porque eu te amo. Você me ama
Ou ama a ideia de me manter presa nesse acordo? Ele não respondeu. E foi nesse silêncio que eu entendi tudo. Eu passei as próximas semanas em um estado de choque. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Cada vez que olhava para Rafael, eu via um estranho. Alguém que eu achava que conhecia, mas que na verdade sempre foi uma mentira. Eu me mudei temporariamente para a casa da minha melhor amiga, Carla. Ela não entendia o que estava acontecendo. Eu não podia contar para ela, não totalmente. Como você explica para alguém que seu casamento foi arranjado por causa de negócios criminosos? Rafael tentou me ligar 1000 vezes. Mandou mensagens. Apareceu na porta da casa da Carla algumas vezes. Mas eu não conseguia falar com ele. Ainda não. Meu pai também tentou conversar comigo. Ele apareceu no meu trabalho uma vez. Tentou me explicar de novo. Tentou justificar. Mas eu não queria ouvir. Eu só queria entender. Então eu comecei a investigar. Eu sabia que meu pai tinha guardado alguns documentos antigos no sótão da casa dos meus pais. Eu esperei até que meus pais saíssem para jantar e fui até lá. O sótão era empoeirado. Tinha caixas velhas por todo lado, fotos antigas, roupas guardadas. Mas no fundo, havia uma caixa de metal, trancada. Eu sabia onde meu pai guardava as chaves. Ele sempre deixava em uma gaveta específica do escritório dele. Eu peguei a chave, abri a caixa. E lá dentro estava tudo. Documentos, contratos, fotos, nomes, endereços. Eu vi o nome do meu pai em relatórios de transporte. Vi o nome do meu sogro em registros financeiros. Vi fotos de homens que eu não conhecia, mas que pareciam perigosos. Havia também cartas ameaçadoras, cartas que deixavam claro que meu pai e meu sogro estavam sendo vigiados, que qualquer deslize poderia significar morte. E então eu encontrei algo que me fez parar. Uma foto. Era uma foto antiga. Meu pai e meu sogro estavam mais jovens. Eles estavam em pé ao lado de um homem mais velho. Um homem com um terno caro e um olhar frio. No verso da foto, havia um nome escrito à mão. Armando Ribeiro, o chefe. Eu pesquisei o nome no meu celular. Armando Ribeiro era um dos maiores chefes do crime organizado da região. Ele havia sido preso há 10 anos, mas foi solto recentemente por falta de provas. Agora ele vivia em uma mansão nos arredores da cidade, intocável. E foi aí que eu percebi algo. Se Armando ainda estava vivo, se ele ainda tinha poder. Então o acordo que meu pai e meu sogro fizeram não era apenas sobre o passado. Era sobre o presente e sobre o futuro. Eles ainda estavam conectados a ele. Eu precisava saber mais. Então eu fiz algo que talvez tenha sido a coisa mais estúpida da minha vida. Eu fui até a mansão de Armando Ribeiro. A mansão ficava em uma área afastada. Tinha um portão alto. Câmeras de segurança por toda parte. Mas eu não liguei. Eu toquei a campainha. Um homem grande abriu o portão. Ele me olhou de cima a baixo. O que você quer? Eu quero falar com Armando Ribeiro. Ele não recebe visitas. Diga a ele que eu sou a filha de Roberto Silva e que eu sei sobre o acordo. O homem estreitou os olhos. Ele pegou um rádio e falou algo que eu não consegui ouvir. Depois de alguns minutos, ele abriu o portão. Entre. Eu caminhei até a casa. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia explodir. Mas eu precisava fazer isso. Precisava entender. Armando estava sentado em uma poltrona enorme em uma sala de estar luxuosa. Ele era mais velho do que na foto, cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo. Mas os olhos continuavam os mesmos, frios, calculistas. Então você é a filha do Roberto. Ele falou com uma voz grave, calma, quase amigável. Sim. E você sabe sobre o acordo. Eu sei que meu pai e meu sogro trabalharam para você e que eles fizeram um pacto que envolveu o meu casamento. Armando sorriu, mas era um sorriso sem calor. Você é corajosa. Vir até aqui sozinha, sem avisar ninguém. Seu pai e seu sogro ficariam furiosos se soubessem. Eu não me importo.
Deveria, porque você está mexendo em coisas que não entende. Então me explique. Me faça entender. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou e caminhou até uma janela grande que dava para o jardim. Seu pai e Paulo eram bons, muito bons. Eles sabiam como manter segredos, como transportar coisas sem serem pegos, como limpar dinheiro sem deixar rastros. Eles foram essenciais para o meu negócio durante anos. E então a polícia começou a apertar. Houve uma operação grande. Muita gente foi presa. Eu também fui. E quando você está preso, você começa a pensar: quem pode te trair? Quem sabe demais? Meu pai e Paulo. Exatamente. Eles sabiam tudo. Nomes, datas, lugares. Se eles decidissem falar, eu estaria acabado. Então, quando eu saí da prisão, eu precisava de uma garantia. O casamento. Sim, famílias unidas não se traem. Pelo menos não facilmente. Se seus filhos se casassem, eles estariam investidos um no outro. Eles teriam algo a perder. E eu poderia dormir em paz sabendo que Roberto e Paulo não falariam. Mas isso é horrível. Vocês usaram nossas vidas como peões em um jogo. Eu usei o que estava disponível. E seu pai e Paulo concordaram. Porque eles sabiam que era isso ou a morte. E Rafael? Ele sabia de tudo? Paulo contou para ele. Sim, o garoto não gostou no começo, mas ele entendeu. Porque ele também queria proteger a família dele. Eu senti lágrimas nos meus olhos. Então nada foi real. Tudo foi uma mentira. Armando voltou para a poltrona. Eu não sei se foi mentira ou verdade. Só sei que você está casada agora. E isso significa que você faz parte desse acordo, goste ou não. E se eu quiser sair? E se eu quiser me divorciar? Armando me olhou com aqueles olhos frios. Eu não recomendaria isso. Por quê? Porque um divórcio levantaria perguntas, desconfiança. E desconfiança é perigosa. Eu preciso que as coisas continuem como estão. Preciso que você e Rafael permaneçam casados. Preciso que tudo pareça normal. E se eu me recusar? Ele não respondeu. Mas o silêncio disse tudo. Eu estava presa. Quando eu voltei para a casa da Carla, eu estava tremendo. Eu finalmente entendia a gravidade da situação. Eu não era apenas uma vítima de um esquema familiar. Eu era uma garantia, uma ferramenta. E se eu tentasse sair, haveria consequências. Naquela noite, Rafael apareceu na porta. Carla abriu e olhou para mim. Eu assenti. Ela deixou ele entrar. Rafael parecia cansado. Os olhos dele estavam vermelhos. Ele tinha perdido peso. Eu soube que você foi até a mansão do Armando. Como você soube? Meu pai me contou. Ele tem contatos. Ele sempre sabe de tudo. Eu cruzei os braços. Então você veio me dar uma bronca? Não. Eu vim te pedir desculpas. Eu não esperava isso. Ele se sentou no sofá. Colocou o rosto nas mãos. Eu estraguei tudo, Helena. Eu sei disso. Eu deveria ter te contado tudo desde o começo. Mas eu tinha medo. Medo de te perder. Medo de que você me odiasse. E você estava certo. Eu te odeio. Ele olhou para mim. E havia dor genuína nos olhos dele. Eu entendo. Mas, Helena, mesmo que tudo tenha começado errado, o que eu sinto por você é real. Eu te amo. De verdade. Não por causa do acordo. Não por causa do meu pai. Mas porque você é incrível. Você é forte, inteligente, engraçada. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Mas você mentiu para mim. Eu menti. E eu vou ter que viver com isso pelo resto da minha vida. Mas eu estou aqui agora, implorando, te pedindo uma chance. Uma chance de provar que eu sou mais do que essa mentira, que a gente pode ser mais. Eu queria gritar, queria chorar, queria jogar algo nele, mas ao mesmo tempo eu vi algo nele. Algo que eu sempre vi, algo que me fez me apaixonar por ele no começo. Sinceridade, mesmo no meio de toda essa bagunça.
Mesmo no meio de todas essas mentiras, havia uma parte dele que era real. Eu não sei se posso confiar em você de novo. Eu sei. E eu vou trabalhar todos os dias para ganhar essa confiança de volta. Eu prometo. E o acordo? E Armando? A gente está preso nisso para sempre? Rafael respirou fundo. Não. Não para sempre. O que você quer dizer? Eu tenho um plano, mas vai ser perigoso, e eu vou precisar da sua ajuda. Rafael me contou tudo. Ele tinha passado os últimos meses investigando, conversando com advogados, com policiais de confiança. Ele descobriu que havia uma operação federal sendo montada contra Armando. Uma operação grande, que poderia derrubar ele de uma vez por todas. Mas eles precisavam de provas, provas sólidas, e Rafael sabia onde encontrar essas provas. Meu pai tem documentos, registros, coisas que ele guardou todos esses anos como seguro de vida. Ele nunca usou porque tinha medo, mas se a gente conseguir esses documentos e entregar para os federais, eles podem prender Armando e todo o esquema dele. E o que acontece com seu pai e com o meu? Eles provavelmente vão ter que testemunhar. Vão entrar em um programa de proteção. Mas pelo menos eles vão estar vivos e livres de verdade. E Armando vai deixar isso acontecer? Não. Por isso a gente precisa ser rápido. A gente precisa pegar os documentos, entregar para os federais e esperar que eles ajam antes que Armando descubra. Isso é loucura. Eu sei, mas é a única saída. Você está dentro? Eu olhei para ele, para aquele homem que eu amei, que eu odiei, que eu ainda não sabia se podia confiar. Mas eu sabia uma coisa. Eu não queria viver presa para sempre. Estou dentro. O plano era simples. Rafael iria convidar o pai dele para jantar em um restaurante. Enquanto isso, eu iria até a casa do meu sogro e pegaria os documentos. Rafael disse que eles estavam guardados em um cofre no escritório. Ele me deu a combinação. Na noite marcada, meu coração estava disparado. Eu dirigi até a casa do meu sogro. A casa estava vazia, silenciosa. Eu entrei pelo fundo. Rafael tinha deixado uma janela destrancada. Eu fui direto para o escritório. O cofre estava atrás de uma pintura na parede. Eu tirei a pintura. Digitei a combinação. O cofre abriu. Lá dentro havia pastas. Muitas pastas. Documentos. Fotos. Gravações em pendrives. Eu peguei tudo. Coloquei em uma mochila. E foi quando eu ouvi a porta da frente se abrir. Meu sangue gelou. Passos. Vozes. Eram meu sogro e meu pai. Eles estavam conversando. Eu achei estranho o Rafael marcar esse jantar de última hora. Eu também. Ele está agindo estranho ultimamente. Pânico. Eu precisava sair dali. Eu olhei ao redor. Havia uma porta lateral no escritório que dava para o jardim. Eu corri até ela. Abri devagar. Mas a porta rangeu. Que barulho foi esse? Passos rápidos. Eu saí correndo. Ei! Quem está aí? Eu ouvi gritos atrás de mim, mas eu não parei. Corri pelo jardim, pulei o muro, entrei no carro e acelerei. Eu encontrei Rafael em um lugar que a gente tinha combinado, um estacionamento vazio perto da rodovia. Ele olhou para a mochila. Você conseguiu? Consegui, mas eles me viram. Droga. O que a gente faz agora? A gente vai direto para os federais. Agora. A gente dirigiu até o prédio da Polícia Federal. Era noite, mas havia um agente de plantão. Rafael explicou rapidamente a situação. Mostrou alguns dos documentos. O agente ligou para um superior. Dentro de 1 hora, havia 5 agentes na sala, analisando tudo, fazendo perguntas. E então um dos agentes olhou para mim e para Rafael. Isso é suficiente. A gente pode mover uma operação agora. Mas vocês precisam ficar aqui, para proteção. E nossos pais? A gente vai mandar equipes para buscá-los. Eles vão ficar seguros. As próximas horas foram um borrão. Houve batidas, prisões. Armando foi preso na própria mansão.
Vários outros membros da organização também. Meu pai e meu sogro foram levados para um local seguro. Eles ficaram furiosos quando souberam o que eu e Rafael fizemos. Mas ao mesmo tempo, havia alívio. Alívio de que finalmente estava acabado. Quando tudo se acalmou, eu e Rafael estávamos sentados em uma sala de espera na delegacia. Cansados, tremendo, mas vivos. Ele olhou para mim. A gente conseguiu. Conseguimos. Eu sinto muito, Helena. Por tudo. Eu respirei fundo. Eu também sinto muito. Por ter duvidado de você. Por ter pensado que você não me amava. Eu te amo. Sempre amei. Desde o primeiro dia. Eu segurei a mão dele. Eu também te amo. Mas a gente vai ter que reconstruir tudo. A confiança. A gente mesmo. Nosso casamento de verdade dessa vez. Eu quero isso. Mais do que tudo. Hoje, 3 anos depois, eu e Rafael ainda estamos juntos. A gente passou por terapia. Conversamos muito. Choramos muito. Mas a gente se reconstruiu. Meu pai e meu sogro entraram no programa de proteção. Eles mudaram de cidade. De identidade. Eu falo com eles de vez em quando. Sempre com cuidado. Armando foi condenado a 40 anos de prisão. A organização dele desmoronou. Muita gente foi presa. E eu finalmente estou livre. Livre para viver minha vida. Livre para amar Rafael de verdade. Sem acordos, sem mentiras, sem medo. Mas eu nunca vou esquecer aquela noite do meu casamento, quando eu descobri que minha vida inteira tinha sido manipulada, que meu amor tinha sido usado como ferramenta, porque essa experiência me ensinou algo importante. Às vezes, as pessoas que você mais ama são capazes das maiores traições, mas também são capazes da maior redenção. E que o amor real não é aquele que começa perfeito, é aquele que sobrevive ao imperfeito, aquele que luta, aquele que escolhe ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. Meu casamento começou como uma mentira, mas hoje é a coisa mais verdadeira da minha vida. Se você tem uma história parecida, ou se já passou por algo que mudou completamente sua vida, deixa nos comentários. E se inscreve no canal porque toda semana eu trago histórias reais que vão te fazer repensar tudo que você achava que sabia sobre as pessoas.